Eu acredito no amor de Deus personificado em Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Porém, eu não sou fanático. Eu gosto de estudar, pesquisar e saber se a fé que eu estou tendo é uma fé sincera, é uma fé verdadeira e uma fé equilibrada. Nós crescemos aprendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, escrita por homens sob inspiração divina. Pois muito bem, no ano de 393, se reuniu em Hipona o concílio para poder organizar e elaborar os 73 livros que hoje nós chamamos Bíblia. Elaboraram assim o cânon bíblico. Mas ficou de fora outros livros que foram considerados apócrifos, como, por exemplo, o livro de Enoque, né? Não foi incluso no cânon bíblico. Sei lá, talvez porque acharam fantasioso demais, não sei. O fato é que muitos livros ficaram de fora do cânon bíblico. E foi instituído 73 livros como sendo a palavra de Deus, escrita por homens sob inspiração divina. Tempos depois, um sacerdote católico chamado Martinho Lutero resolve elaborar 99 teses contestando, né, os dogmas da igreja ao qual ele servia e suprimiu 7 livros, que é Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. E tentou também tirar outros livros como Hebreus, Tiago, Judas, Apocalipse, mas os adeptos de Martinho Lutero não aceitaram isso. Os colaboradores dele, como assim quiseram ou queiram chamar. Pois muito bem. Então ficou uma Bíblia com 73 livros e outra Bíblia com 66 livros. Em 8 de abril de 1546, se reuniu na cidade de Trento, Itália, um concílio que foi convocado pelo Papa Paulo III para afirmar a autoridade dos 73 livros, a unidade da fé e os dogmas fundamentais da Igreja. E ratificaram, confirmaram os 73 livros. Aí vem a seguinte questão. Esses 7 livros não foram escolhidos pelos concílios como a palavra de Deus escrita por homens sob inspiração divina? E se esses livros contêm a palavra de Deus, por que então foram suprimidos? Jogaram fora a palavra de Deus? Ou esses 7 livros não são a palavra de Deus e sim inspiração dos homens? Entendeu agora por que eu não sigo cegamente tudo o que escreveram e tudo o que falam a respeito de Deus? Em Deus eu acredito. Aí, nós vemos hoje várias denominações religiosas. Só no movimento protestante tem várias denominações. Algumas falam em língua, outras não. Aí é tanto profeta, é tanta profetisa, é tanta revelação, é tanta profecia que surge. Aí muitos dizem, não, é Deus que está falando. Como assim Deus que está falando? Se os homens não se entendem quais livros devem ser aceitos para seguir a palavra de Deus, por que eu tenho que acreditar cegamente em tudo que me falam, em toda a revelação que falam? Jeremias já alertava lá atrás sobre os falsos profetas, né? Pessoas para poder ter um respeito, ter uma autoridade, né? Colocava como se aquilo fosse de Deus. Não, é Deus que está falando, é Deus que está mandando. Então, nem tudo aquilo que dizem que é Deus que está falando, que é Deus que está mandando, eu acredito não. E eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de saber se é Deus ou não. Eu acredito que ele só vai dar essa resposta no coração. Mas, às vezes, o coração também se engana. Então, é o seguinte, meu irmão, se você tem sua fé, se você tem sua crença, se você se adequa a ela, fique nela. Agora, eu como um ser pensante, eu tenho livre-arbítrio de pensar, de duvidar, de acreditar ou não em certas coisas. Eu não duvido que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porém, os próprios homens põem as dúvidas. 73 ou 66? Qual a Bíblia que vale? Entendeu? Entendeu a questão? Então é o seguinte, olha. Continue aí na sua fé, na sua crença, mas o meu pensamento é livre. E só cabe a Deus julgar, né? Se os homens não se entendem
nos livros que acham que é a palavra de Deus ou não, como é que eu vou aceitar tudo ao pé da letra e me tornar cego fanático? Em Deus eu acredito, mas nem tudo que os homens escreveram, escrevem e falam, não. Mas em Deus eu acredito. Eu sou o cantor Caetano Noronha. Obrigado pela atenção.